1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 10. Pedro, capítulo de número 1, verso de número 10. Amém? O texto diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós suplicamos ao Senhor. Suplicamos porque nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Desde o começo da nossa vida até o final dela. E até na ministração da Tua palavra, nós somos dependentes da ação do Teu Espírito. Nós precisamos do Teu poder. Porque é o Teu poder, ó Deus, que traz vida a todas as coisas. Portanto, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, fale conosco poderosamente. Ministre a Tua palavra em nossos corações. Nos ensine, ó Deus, em nome de Jesus, pela força do Teu poder. Ajuda-nos nessa manhã, nós suplicamos ao Senhor, muda o nosso coração, muda o nosso entendimento, guia os nossos passos, ó Deus, molda o nosso coração conforme o coração de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos, essa é a última ministração da minissérie intitulada O Evangelho. Eu gostaria de fazer uma breve recapitulação das ministrações passadas. Se você, porventura, não ouviu as duas últimas ministrações, elas estão no YouTube da Igreja Redenção. Você pode estar acessando e estar ouvindo a série, porque ela é uma sequência lógica, racional. Hoje o tema da pregação é Pregando o Evangelho, mas a primeira mensagem, a proposta foi fazer com que você entendesse melhor o Evangelho, e nós usamos a parábola dos dois filhos perdidos que Jesus ensina. O tema dessa mensagem foi Entendendo o Evangelho. Na semana anterior a esta, nós pregamos a segunda mensagem com o título Como o Evangelho muda as nossas vidas, ou seja, como que eu faço com que o Evangelho seja aplicado à minha vida e às circunstâncias dela. Nós ensinamos isso. E hoje é a terceira e última mensagem dessa minissérie com o título, como eu já disse, Pregando o Evangelho. Mas como nós podemos ter a certeza de que o Evangelho está sendo transferido, pregado com a clareza necessária para que os ouvintes possam ser impactados por essa mensagem? Existem 4 princípios que nós devemos entender para que possamos ter a certeza de que o Evangelho de fato está sendo pregado com clareza. E isso a igreja tem que entender. Os discípulos de Jesus devem entender esses 4 princípios para que a mensagem do Evangelho tenha êxito. O primeiro princípio é, ao pregar o Evangelho, nós temos que criticar tanto a religião falsa, o moralismo, quanto a não religião, o liberalismo. O primeiro ponto, nós temos que fazer essa crítica de ambos os lados. Temos que criticar a posição do irmão mais velho, representado na parábola do filho pródigo, a religião moralista, quanto à abordagem do irmão mais novo, simbolizada na parábola dos dois filhos perdidos, na parábola do filho pródigo, conhecida. Essa abordagem do irmão mais novo, ela tem que ser confrontada de igual maneira. Mas nós temos que nos lembrar, mais uma vez, de que existem 3 maneiras de se buscar a Deus.
A primeira é pela falsa religião ou pelo moralismo, ou seja, eu obedeço e por isso eu sou aceito por Deus. A segunda é a não religião ou o liberalismo. Eu obedeço aos meus amores, portanto eu sou aceito por Deus porque Deus quer que eu me satisfaça de alguma maneira. E nós temos, obviamente, o caminho correto, que é o caminho do Evangelho. Ou seja, eu sou aceito por Deus, porque Ele me amou primeiro, e portanto eu obedeço em resposta a esse amor sacrificial na qual Ele efetuou por mim. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que em muitas oportunidades nós pregamos como se só houvessem dois caminhos a seguir, a trilhar. Os que seguem a palavra de Deus e aqueles que não seguem a palavra de Deus. Nós só colocamos esses dois caminhos. Costumeiramente, quando nós pregamos, quando nós evangelizamos as pessoas, nós dizemos, olha, você tem que seguir a palavra de Deus. E isso, de fato, não está errado. De fato, nós temos que seguir a palavra de Deus. Mas o que acontece é que nós só vamos obedecer a palavra de Deus se nós crermos no Evangelho. Por que essa distinção tem que ser feita? Porque muitos usam a palavra de Deus, mas retiram o conteúdo evangélico completamente dele. E é mostrado só leis e mais leis, pode, não pode seguir, faça isso ou não faça aquilo. Tipicamente é um argumento farisaico, em que Jesus tanto critica os fariseus, chamando de hipócritas, enfim. Esse é o nosso problema e nós, muitas das vezes, evangelizamos como o irmão mais velho. E isso não pode acontecer. A religião moralista, ela se parece muito com o evangelho. Muito mesmo. Parece que é evangelho o negócio. Ela traça um caminho certinho, eticamente correto, moralmente correto, mas ela não produz vida alguma. Se a nossa pregação só apresenta esses dois caminhos, nós falhamos no testemunho e na pregação do Evangelho. Falhamos terrivelmente. A condição natural do coração do homem é sempre se inclinar para o pecado, sempre. Às vezes você acha que o evangélico não precisa mais do evangelho, por já ser teoricamente crente, por já ter entrado dentro de uma igreja, ter feito a confissão de fé dela, fazer parte, tomar ceia. A gente às vezes acha que a gente não precisa mais do evangelho, não. O que é isso? Isso é o conceito do irmão mais velho. Não, eu não preciso mais da orientação do pai. Eu não preciso mais. Esse negócio de evangelho é a base. Conforme nós dissemos na semana passada, é o ABC só da vida cristã. Agora eu estou estudando é outra coisa, é teologia, é coisa mais profunda. Não, está errado. O seu coração é igual ao coração de um ímpio, que está sempre se esquivando da mensagem evangélica. Está sempre se esquivando do evangelho. Não há diferença, meu irmão. A diferença, óbvia, é a que Jesus te salvou. Mas você está num processo de santificação. A justificação foi efetuada? Foi, de uma vez por todas? Sim. Você é salvo? Sim, glória a Deus por isso. Mas o coração não está completamente convertido não, meu irmão. O seu coração sempre vai se inclinar às obras da carne. Existe uma guerra sendo travada. As coisas da carne e as coisas do espírito. O seu coração sempre será inclinado a fazer coisas ruins. O seu coração sempre será inclinado a negar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o que acontece? Acontece que nós não aplicamos o evangelho na nossa própria vida. A gente quer aplicar o evangelho na vida do outro. Se de fato for o evangelho, o que eu estou dizendo é que na maioria das vezes não é o evangelho verdadeiro. É o evangelho do irmão mais velho, um evangelho completamente moralista. Sim, o perdido, ele rejeita também o evangelho. Mas tanto o perdido quanto nós, cristãos, confessos, nós precisamos ainda assim do evangelho. E é por esse motivo que é necessário fazer uma distinção entre evangelho, falsa religião, que é o moralismo, e a não religião, que é o liberalismo. Por que nós temos que fazer essa crítica? A não religião, por exemplo.
Porque nas nossas igrejas, nós temos essas duas pessoas, conforme eu já disse nos sermões passados. Nós temos esses dois tipos de ser dentro de nós. Ora, nós pensamos como o irmão mais velho, ora, nós pensamos como o irmão mais novo, ora, nós queremos expulsar o irmão mais novo de dentro de casa, ora, nós queremos sair de dentro de casa para cumprir as nossas próprias paixões. Quer saber? Eu vou largar esse negócio de igreja, vou sair da casa do pai mesmo e vou curtir minha vida. Esse negócio de igreja não tá com nada, não. Ou às vezes a gente quer expulsar o outro, quer expulsar o irmão. Nossa, esse irmão aí, misericórdia, esse irmão não faz parte da igreja, não. Vamos que esse irmão saia da igreja logo. A gente quer expulsar o irmão mais novo. Esses dois irmãos, eles moram dentro dos nossos corações. Vez ou outra, eles se revelam com mais força. Fato é que os dois estão dentro de cada um de nós. Os irmãos mais velhos, eles sempre irão condenar os irmãos mais novos. E os irmãos mais novos sempre irão abandonar a casa do pai por causa da falta de amor dos irmãos mais velhos. Sempre. O irmão mais novo, aquele que não consegue ter uma vida moral igual ao do irmão mais velho, sempre se sentirá isolado, sozinho dentro da casa do pai. Esses dias para trás, um exemplo típico, estava conversando com um amigo do trabalho. Aí a gente sempre se cumprimenta, a gente tem a gente sempre fala as mesmas palavras quando a gente se cumprimenta. Fulano, tá bom, eu tô igual as pirâmides do Egito. Tem 5.000 anos que existe, está de pé e não cai, e ninguém sabe como foi construído aquele negócio. Eu estou igual aquele negócio ali, estou firme. Esses dias para trás ele falou assim, quem será que construiu, hein, João? Aí tem as teorias, né, como a gente já falou aqui. Uns acreditam que foram ETs, Anunnakis, anjos caídos e gigantes. E aí são variáveis as teorias, né? Mas eu cheguei para ele e disse, não, quando Jesus voltar, eu vou fazer essa pergunta para ele, fica tranquilo. Ele falou, faz por mim e por você. Falei, opa, por que, irmão? Por mim, por você. Não, porque eu não vou estar lá. Eu falei, mas por que não? Falei, não, porque minha vida não está. Eu falei, então você sabe que sua vida não está boa, mas é só arrumar ela então. Vamos para a igreja, vamos voltar para Jesus. Ele falou, não, João, meu irmão é pastor. Aí ele começou a dar as desculpas. Só que aí, como eu conheço esse amigo, eu disse, meu irmão. Aliás, passou um tempo, eu estava saindo, né? Quando eu cumprimentei, eu estava saindo, fui resolver alguma coisa na rua. E eu saí, deixei nesse ponto. Quando eu voltei, eu falei, irmão, vem cá. Eu sei por que você não está indo na igreja. Você não está indo na igreja porque eles te falaram que dentro da igreja não pode entrar quem fuma, né? Não pode entrar quem bebe, né? Ele ficou em silêncio durante os 5 segundos. Mas eu disse para ele, olha só, existe um caminho para você trilhar. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou pastor. Ele não sabia que eu era pastor. Eu falei, eu sou pastor de uma igreja em que você seria muito bem-vindo lá. Aí eu falei, a igreja do seu irmão, das pessoas que não te aceitaram, por causa de suas fragilidades, é essa, né? Citei o nome da igreja. Igreja moralista. Não vou citar o nome dela aqui. E ele falou, é exatamente essa igreja. Eu falei, pois é. Essa igreja de irmão mais velho, a minha igreja não é assim. Meus irmãos, eu vou lutar, enquanto eu for pastor dessa igreja, a fazer com que essa igreja não se torne uma igreja moralista, a igreja de irmão mais velho, que não consegue aceitar um fumante dentro dela. Deixa eu te dizer uma coisa, se o fumante tiver vontade de fumar aqui durante o culto, eu vou instruí-lo a sair ali, fumar lá fora e depois voltar e cultuar o Senhor. Essa igreja não será a igreja de irmãos mais velhos, que não toleram irmãos mais novos. Essa igreja não será também uma igreja de irmãos mais novos, que podem fazer o que querem com a vida. Não. Essa igreja será uma igreja evangélica, que glorificará o nome do Senhor, que abençoará os seus irmãos mais novos e os sustentarás. E os edificarão. Essa igreja, enquanto eu for pastor dela, porque tem como você não ser pastor? Tem, irmão. Tem como me tirar daqui. É só chegar para o conselho e falar, olha, não quero ser pastor mais não. Aí o conselho vota, me tira. Tem como. Para o bem de vocês. Se eu for um pastor corrupto, me tirem daqui.
Os irmãos mais velhos sabem disso, para os mais novos, agora vocês estão sabendo disso. É possível, tá? Isso aqui não é uma empresa. As igrejas que são empresas, não tem como tirar pastor, não. Sinto muito, irmão. Você tem que sair de lá. Se não dá para tirar pastor de igreja, você tem que sair da igreja. A igreja virou um comércio, e é passar de pai para filho, aí vira uma bagunça. Mas essa igreja não. Amém, irmãos? Lutarei. Convidei ele para vir. Não, vai lá. Você faz parte. Você é irmão. Você é um irmão mais novo que saiu da casa do pai, né? Pois é, vai lá. Ele veio? Não, não veio. Mas eu estou intencionalmente evangelizando e falando para ele voltar para a casa do pai. Mas isso acontece. Os irmãos mais velhos, as religiões, as igrejas moralistas, elas fecham as portas para os irmãos frágeis, para os irmãos que foram feridos dentro da casa do pai. Por que esse irmão mais novo saiu da casa do pai? Possivelmente com um irmão mais velho desse calibre, que não queria se relacionar com o irmão mais novo de jeito nenhum. Qualquer um sairia da casa do pai, velho. Você não tem a comunhão com o seu próprio irmão? Que irmão quer ficar dentro de uma casa dessa? E é isso que acontece na maioria das igrejas. Os irmãos mais velhos se colocam de uma maneira moral e ética extremamente superior e expulsam os irmãos mais novos. Deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Porque talvez você viveu o seu cristianismo assim. Eu vivi. Numa das perguntas do pequeno grupo, semanas passadas, a pergunta foi... Eu não me lembro ao certo como foi a pergunta, mas a minha resposta foi: eu persegui muito... O meu pai não está aqui para ouvir, mas eu persegui muito o meu pai quando eu me converti. Porque eu me converti sendo o irmão mais velho. O meu pai fumava e bebia e eu repreendia ele nos seus vícios, nas suas lutas. Incansavelmente já tentou parar de fumar, comprou um monte de trem, pregava na pele, enfim, nunca conseguiu. E eu sempre o repreendia por causa disso. E nas perguntas eu falei: meus irmãos, eu errei demais, falei demais com meu pai, com a minha família inteira, porque eu sempre fui ensinado a ser um irmão mais velho. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Mude o seu comportamento, seja como o irmão mais velho perfeito, seja como Jesus. Volte lá para o seu pai que é viciado e tem os seus vícios e carências, assim como você tem em outras áreas, e traga-o de volta. Peça perdão e traga de volta. A atitude foi de irmão mais velho, não foi a atitude do Cristo. Nós temos que mudar. Traz de volta, gaste todo o seu dinheiro para buscar o irmão mais novo. Aquele que você feriu sendo o irmão mais velho, o irmão moralista, o irmão ético, traz de volta. Porque é através da mensagem do evangelho que elas são transformadas e mudadas. Não é com base na moral, na ética, não é com base na biologia. Ou seja, você tem que se alimentar direitinho, porque senão você vai para o inferno. Logo, você fuma, você vai para o inferno, você não se alimenta. Mas quem bebe coca, quem é viciado em coca, está salvo. Quem é viciado em coca, não tem problema. A gente aprendeu errado, a gente aprendeu a ser irmãos mais velhos. E eu quero que você mate o irmão mais velho dentro de você. Assim como eu quero que você mate o irmão mais novo dentro de você. Deixe o irmão mais velho, perfeito, tomar o lugar de honra que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A pregação, ela tem que enfatizar tanto a santidade de Deus quanto o amor de Deus para se desenvolver corretamente o conceito de graça dentro do nosso coração. Na religião moralista, por exemplo, é enfatizado tanto a santidade de Deus quanto a ira de Deus. Essas religiões se diz o seguinte: seja bonzinho, ou Deus vai se irar com você. Aí a pergunta que nós fazemos é: onde está o amor de Deus então? Nas igrejas liberais, as pessoas colocam a ênfase mais no amor de Deus. Eles dizem: Deus aceita todo mundo, não faz mal à maneira como você vive. Onde está então a santidade de Deus? Entenda, meu irmão, que pregar a graça de Deus não significa que Deus te ama e não se importa da maneira como você vive.
Para as pessoas compreenderem de fato a graça de Deus, elas têm que ter um mínimo de compreensão da santidade de Deus e do amor de Deus. Agora, como que isso funciona? Eu te explico. Se eu penso em Deus, principalmente como um ser santo, e eu então sou salvo porque eu fico bonzinho e sigo as regras, eu não fico comovido profundamente com o sacrifício de Jesus Cristo. Porque se depende da minha boa obra para que eu seja aceito por Deus, logo essas minhas obras tomam um aspecto salvífico. E nós não somos salvos pelas boas obras que nós praticamos. O Deus moralista, que só é santidade, não é tão santo como o Deus bíblico, que não se satisfaz somente com os esforços morais. Às vezes a gente acha que Deus ele vai se satisfazer, se alegrar em nós quando nós formos moralmente bonzinhos, eticamente perfeitos. Só que isso é uma mentira. É uma mentira que talvez te ensinaram, é uma mentira que talvez você agarra para si e tenta camuflar um monte de pecado. Você não consegue ficar de pé diante da lei, meu irmão. Isso é hipocrisia. E o problema é que nós agimos como fariseus, nós queremos que os outros fiquem de pé diante da lei. Nós queremos que os outros carreguem a lei, o fardo da lei, mas nós mesmos sabemos que nós não conseguimos. Temos um monte de outros vícios, mentira, pornografia, uma porção de outras coisas. Mas a gente não quer carregar esse fardo, então a gente se liga à graça. Mas ao outro, ao irmão mais novo que está perdido, a gente quer que ele carregue o fardo da lei. Isso não é evangelho. Não é. Agora, por outro lado, se eu penso em Deus somente como uma grande bola de amor, ou seja, se eu sou salvo porque Deus me ama e me aceita exatamente como eu sou, eu também não sou comovido pela cruz de Cristo, porque a justiça de Deus é revelada na cruz de Jesus Cristo. A santidade de Deus é demonstrada matando o próprio Filho de Deus. Portanto, se eu acho que Deus é uma grande bola enorme de amor e que Ele aceita qualquer coisa e não se importa com absolutamente nada, eu não sou comovido pela graça de Deus. A graça de Deus nunca tocará o meu coração como deveria tocar. Portanto, o Deus relativista não sabe o preço que foi pago na cruz do Calvário. Um erro. Mas quando eu vejo a cruz de Cristo, que Deus é exatamente santo e extremamente amoroso, eu sou assim, por assim dizer, eletrificado por seu amor. Porque na cruz de Cristo, a justiça perfeita é feita e o amor perfeito é derramado. A justiça perfeita porque eu e você, nós não conseguiremos ser justos, ainda que justificados pela graça de nosso Senhor. Na cruz de Cristo, o amor é plenamente demonstrado pela criatura, porque Deus morre em favor de homens e mulheres corruptos, pecadores. Na cruz de Cristo, a justiça e o amor de Deus é demonstrado. E se eu não entender isso, a graça de Deus, o Evangelho nunca penetrará nos nossos corações. E se a sua evangelização, se a sua pregação não discutir isso, você não será tão eficaz assim na ministração do Evangelho. Se a não religião não for confrontada, se a falsa religião não for confrontada, o verdadeiro Evangelho nunca será entendido e aceito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ao pregar, obviamente, nós temos que demonstrar o amor e a santidade de Deus. Na cruz, eu vejo a santidade de Deus completamente satisfeita. Ele é tão santo que não poderia se satisfazer com o meu esforço moral, mas somente com a vida perfeita e a morte de Jesus Cristo. Na cruz, eu vejo o amor de Deus totalmente preenchido, porque Ele é tão amoroso que Ele aceitou pagar o preço e o custo da nossa salvação, entregando a sua própria vida por amor a nós. Essa é a única maneira de levar ao coração o conceito da graça de Deus. É a única maneira. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio. Ao pregar,
Resolva os problemas das pessoas através de Cristo e do Evangelho, e não através de um esforço moral. Atenção para isso, tá, irmãos? Porque é típico, quando nós pregamos um texto bíblico, a nossa tendência é sempre buscar um princípio moral para o que devemos fazer depois. Ou seja, dou um exemplo. Davi e Jonatas. O princípio moral talvez esteja na importância da amizade dos dois. Se você conhece a história, você vai se lembrar. O princípio moral é como nós temos que ter bons amigos do nosso lado. Poderíamos usar Romanos 14, que há um conflito entre judeus e gentios. Eles não estavam se entendendo, mas Paulo chama a unidade. Portanto, o princípio moral aqui é ter unidade na igreja. Essa é uma mensagem moralista, se ela é finalizada aqui. Vamos para um outro exemplo? O exemplo de Davi e Batseba. O exemplo clássico, né? Davi, ele foi cativado, preso pela beleza dela e ele foi seduzido pela tentação sexual. O princípio moral é muito fácil de ser retirado aqui. Nós não podemos ser seduzidos através da beleza sexual. Esse é o princípio moral. Se nós terminarmos a nossa pregação assim, nós fracassaremos em anunciar o Evangelho. Esse é um sermão moralista. Estaremos transformando as pessoas em irmãos mais velhos. O sermão moralista ele tem 3 pontos. Ele tem o texto, ele tem o princípio moral e ele tem a aplicação sem Jesus. Ou seja, vai lá e faz o mesmo. Ou no caso de Davi e Batseba, não faça o mesmo. Né? Não traia, não pegue a mulher do outro, não tenha relações sexuais com a mulher do outro. Esse é o sermão moralista. Agora, quando o sermão ele é cristocêntrico, ele ficaria assim. Olha o exemplo. Davi e Jonas. O amigo verdadeiro sempre te deixa entrar, mas ele nunca te deixa cair. Jonatas não deixou Davi cair pela lança de seu pai. Ele sim traiu o próprio rei por causa da justiça. O rei mataria alguém inocente. O amigo é aquele que te encobre. O amigo é aquele que deixa você entrar para dentro do coração, mas nunca te deixará cair. Mas como é difícil ser amigo. Nós não queremos deixar ninguém entrar. Nós temos medo de as pessoas verem quem nós de fato somos, quem realmente somos. E nós somos extremamente feios. Nós somos egoístas. A gente quer que as outras pessoas tenham uma perspectiva daquilo que nós não somos. É difícil fazer amigo, é difícil ter uma amizade real. Agora, quando o sermão é cristocêntrico, ele começa a fazer isso aqui, ó. Mas maior amigo é Jesus. O maior ato de amizade é demonstrado na cruz do Calvário. O melhor amigo é aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse, já não tenho chamado vocês de servos, mas de amigos. Porque o amigo verdadeiro entrega a sua vida em favor do outro. A amizade de Jesus, essa sim, nos faz abrir o coração para fazermos amigos verdadeiros. Davi, ele aponta para Jesus Cristo. Essa é uma pregação cristocêntrica. É quando eu apresento Jesus, o melhor amigo de todos. Vou dar um outro exemplo, que é o próprio exemplo de Davi e Batseba. Quando Davi olha para Batseba, ele viu que ela era muito bonita, especialmente na nossa sociedade, onde os corpos eles são cultuados, onde os corpos eles são malhados. Há uma tentação enorme, muito grande, tanto para as mulheres quanto para os homens. As mulheres, por exemplo, quando elas olham para o espelho, elas se sentem fragilizadas porque elas não têm o corpo que a propaganda está mostrando, que o Instagram está mostrando. Então elas se fragilizam. Nossa, eu não tenho corpo, olha, minha cintura é assim, minha barriga é assado, meu ombro é troncho. Eu não estou no padrão de beleza cultural, meu pé é grande, minha unha é pequena, eu não estou entendendo, eu sou totalmente fora de compasso. Parece uma música desafinada, eu não me encaixo, e quando eu vou para academia, faço os meus sacrifícios, deixo de comer, gasto dinheiro com um monte de coisa para tentar
me fazer semelhante à propaganda, ao padrão, mas não consigo. Veja como a beleza, ela fragiliza a mulher. E de igual maneira os homens, porque os homens se veem tentados nisso, nós temos um vício pornográfico absurdo entre os homens, agora entre as mulheres também. Então está aí o grande problema que nós temos com a beleza. Mas existe, colocando agora o sermão cristocêntrico, mas existe um ser que é perfeitamente lindo, que na qual você pode se comparar a ele, que é Jesus Cristo. E ele é Deus. Só que em Isaías 53 é narrado a sua feiura. O profeta vai dizer, quando olhávamos para ele, nós não víamos beleza nem formosura. E você sabe por que não houve beleza nem formosura em Jesus, meu irmão? Por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. O seu corpo foi completamente desfigurado. Quando olhávamos para ele, nós tínhamos dó. A sua beleza se foi, a sua glória se foi. Sabe para quê? Para que você fosse belo. Você não tem que se comparar com o padrão cultural de beleza. Você tem que se comparar com Jesus, sabe por quê? Porque Jesus abriu mão da sua beleza para que você tivesse beleza diante dos olhos de Deus. Porque quando Deus olha do céu para cá, ele não vê a beleza do João. Pode rir, meu irmão. Eu tenho um espelho em casa. Quando ele olha para o João, ele vê a beleza do Cristo. Porque é a partir dele que eu sou justificado. É a partir dele que eu começo a ser belo de fato. Porque o padrão foi colocado em mim, a beleza de Cristo, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, as obras de Cristo. Tudo de Jesus Cristo foi colocado em mim e em você. Então, quando Deus olha para você, ele vê uma beleza extraordinária, porque ele vê Cristo em você. Portanto, você tem que aplicar o evangelho aí. Você não tem que se comparar com a cultura moderna de beleza, belezas artificiais. Mas você deve se contentar com a beleza de Jesus Cristo. Eu sou belo, ainda que calvo. Eu sou belo, ainda que barrigudinho. Eu sou belo, não por causa dos meus esforços, mas por causa de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim. Deixa eu te falar, meu irmão, a beleza física ela vai acabar em você. Você vai ficar velho. E você pode ter dinheiro para fazer a plástica que for, você vai morrer. E dentro do caixão a sua cara vai ficar, enrugar tudo. Mais cedo ou mais tarde você vai ficar feio. A esposa ou o esposo que você procura com as características culturais de beleza também vai acabar. Vai acabar. Nós vamos envelhecer. Se você não se apropriar do evangelho para isso, se você não aplicar essa verdade, você não vai suportar a falta de beleza em si mesmo e nos outros. Quantos casamentos estão sendo desfeitos porque o homem olha para a mulher e fala, poxa vida, já não tem mais aquela beleza da infância, da juventude. A mulher olha para o marido, poxa vida, quando eu casei com você, o tanquinho só tinha de um lado, era um monte de quadrado. Agora está aparecendo o outro lado, é um bojo. Por quê? Porque está colocando toda a ênfase na beleza física que vai acabar. Eu não estou falando aqui, meu irmão, que você não pode fazer academia, melhorar o seu corpo. Eu não estou dizendo nada disso. Você pode fazer isso. Eu até aconselho a você a se fazer se houver algum empecilho, alguma coisa mais profunda no casamento. Mas essa não é a questão. Se você não se apropriar do evangelho, você não vai suportar a falta de beleza em si mesmo e nem nos outros. Você, meu irmão, não vai conseguir fugir da tentação se você não aplicar o evangelho na sua vida. Não vai. Quando nós pregamos o princípio moral, as pessoas elas sempre estarão aprendendo, mas elas nunca estarão convertidas a Jesus Cristo. Mas quando eu prego a Jesus, as pessoas estarão não só aprendendo, mas também tendo seus corações transformados pelo evangelho.
Portanto, o evangelho, a pregação cristocêntrica, melhor dizendo, ela tem no mínimo 5 pontos. Primeiro, texto. Segundo, princípio moral. Terceiro, tente fazê-lo e você não vai conseguir. Quarto, Jesus conseguiu. Por Jesus ter conseguido, a aplicação do evangelho vem logo a seguir. Você também consegue pelo poder do Espírito e pela transformação do evangelho. O sermão cristocêntrico, ele coloca Jesus no centro dele e faz dele referência para o todo da vida, para todas as complexidades dessa existência. O evangelho é extremamente rico, meu irmão. A ponto de o texto que nós lemos, de 1 Pedro, fala que os anjos, eles contemplam. Há infinitas aplicações do evangelho. Há infinitos sentidos onde a aplicação pode transformar e mudar. O evangelho de Jesus Cristo é extremamente amplo. Agora vamos para o quarto e último ponto. O quarto princípio e último ponto. Ao pregar, tenha certeza de que você prega todos os textos bíblicos apontando para Jesus Cristo. Antigo Testamento, Novo Testamento. Todas as pregações devem apontar para o Filho. Por quê? Vamos nos lembrar dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Lucas, versículo 25, diz: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Por que nós precisamos pregar o Cristo em todas as Escrituras? Porque a respeito dele apontam toda a Escritura. Por exemplo, nós temos que fazer perguntas fundamentais para entender os contextos de toda a Bíblia, de todos os livros da Escritura. O primeiro, a Bíblia fala do quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que ela diz na sua base? Terceira pergunta, ela fala sobre você ou o que você deve fazer? Quarta pergunta, ou é a respeito do Senhor e o que Ele fez por nós? A resposta certa, obviamente, é a quarta pergunta. A Bíblia fala a respeito do Senhor em toda ela e o que Ele fez por nós. E eu vou dar alguns exemplos. Davi e Golias. Os israelitas, eles não conseguem encarar Golias. Eles precisam de um substituto. Davi não era um substituto forte. Muito pelo contrário. Ele era franzino. As vestimentas do rei nem lhe coube. Ele não era a pessoa perfeita. Ele veio em fraqueza. E Deus usou da sua fraqueza de uma forma a destruir aquele gigante. Os israelitas, então, não levantaram um sequer dedo para vencer aquela grande batalha, mas todos saíram vitoriosos. Esse Davi te faz lembrar alguém, irmão? Jesus, ele não veio em carne. Jesus, ele não veio em fraqueza. E na sua vitória, nós nos saímos vitoriosos. Sabe quem é Davi? Davi não é você, meu irmão, na história. As pregações dizem, você deve ser como Davi. Só que Davi não é você. Você está mais para Golias. Deus tem que te derrubar. Davi é Jesus Cristo. Aquele que venceu a batalha das batalhas. Ele venceu a morte e ele venceu o pecado. Para que você pudesse sair vitorioso dessa batalha sem levantar sequer um dedo. Sabe o que é isso? Isso é graça. Essa é uma pregação cristocêntrica. Jesus é o nosso Davi máximo. Ele derrotou o nosso maior inimigo. Mas não é só isso. Esse é um exemplo. Eu gostaria de citar aqui alguns outros exemplos. Porque Jesus, ele também é o nosso melhor Adão. Pois Jesus, ele passou no teste do jardim, cuja obediência foi transferida a nós. Jesus, ele é o verdadeiro Abel, cujo sangue inocente foi derramado. Mas o sangue de Jesus não pede justiça e condenação como o sangue de Abel pediu. Mas o sangue de Jesus pede perdão pelos nossos pecados. Jesus,
Ele é o verdadeiro e melhor Abraão, que recebeu o chamado de sair de seu lar confortável e deixar tudo o que lhe era familiar. Jesus é melhor porque Jesus saiu da eternidade, da casa do Pai, e se tornou o homem, se humilhou, se entregou e morreu em nosso favor. Jesus, ele é o melhor Isaac, que foi oferecido por todos nós. Só que Abraão teve que fazer, o que Abraão teve que fazer foi oferecê-lo. Oferecer é matá-lo. Mas quando Deus, o Pai, subiu o morro do Calvário com o seu filho, não houve uma voz do céu dizendo, não estenda a mão contra ele. O nosso Deus disse, mate-o. Jesus é o verdadeiro Isaac porque ele morreu no nosso lugar. Jesus é o verdadeiro superior José porque ele perdoa aquele que o traiu. E agora à direita do rei ele usa o poder que ele tem para salvar todos aqueles que o traíram. Jesus, ele é o verdadeiro e melhor Moisés porque ele fica na brecha entre Deus e o povo. E Jesus, ele traz uma melhor aliança, a aliança do seu sangue. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, que perdoa o máximo de sofrimento inocente e que no final de seus sofrimentos ora em favor de seus amigos injustos para que Deus os salve. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória pelo seu povo vem para eles, sem mesmo eles lutarem. Jesus é o verdadeiro e superior Esther, que perdeu o palácio e realmente perdeu a vida por nós. Jesus é o verdadeiro e maior Jonas, que foi jogado para fora do navio, do barco, para que a ira de Deus terminasse. E ele foi no ventre do peixe, morto, mas saiu de lá vitorioso. Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, que foi ferido pela justiça de Deus para que pudesse sair dele água viva, água para a vida eterna. Jesus é o verdadeiro tabernáculo, é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o máximo da luz verdadeira, o pão verdadeiro, o cordeiro pascual verdadeiro. A Bíblia toda não fala de mim nem de você, meu irmão. A Bíblia inteira diz a respeito de Jesus e aponta para Jesus. É por isso que não dá para você pregar o moralismo, não dá para você viver pregando o liberalismo, é só o Evangelho que deve ser pregado, porque o Evangelho está desde Gênesis até o Apocalipse sendo anunciado, apontado para o grande rei. É isso que deve nortear a sua pregação, a sua evangelização. Lembre-se disso. Fique de pé. Eu vou recapitular. Eu sei que nós temos problemas de memória, mas eu vou recapitular os pontos. A sua pregação tem que, primeiro, fazer uma distinção entre a religião falsa, o moralismo, e a não religião, o liberalismo. Segundo ponto, enfatiza o amor e a santidade de Deus para que a graça seja penetrante nos corações. Terceiro ponto, resolva os problemas das pessoas através do evangelho e não através da moral. E quarto, último ponto, pregue toda a Escritura apontando para Jesus Cristo e tenha uma pregação cristocêntrica de fato. Vamos orar. Pai, o teu evangelho é maravilhoso, Senhor. É somente através do poder do teu evangelho, da tua palavra, que nós somos transformados. Às vezes a gente tenta inculcar na cabeça das pessoas um moralismo que nem nós conseguimos carregar, Senhor. Eu mesmo sou cheio de vícios e falhas, que o Senhor está constantemente batendo na minha cabeça, falando que eu estou errado, que eu preciso mudar através do evangelho. E às vezes nós queremos colocar um fardo pesado demais para os nossos irmãos mais novos que estão perdidos no mundo.
para que eles possam carregar coisas que nem nós carregamos, Senhor. Tem misericórdia de nós não queremos ser o irmão mais velho, Senhor. Nós não queremos ser os irmãos mais novos. Nós queremos ser igual ao Senhor Jesus, o irmão mais velho perfeito. Nos ajude a anunciar a Tua palavra com graça e verdade, com amor. O Senhor mesmo disse, tomai sobre vós o meu jugo. E nós estamos colocando o jugo da lei nos ombros de nossos irmãos. Nós estamos fechando a porta do reino dos céus para eles. Nós não entramos e não queremos que eles entrem. Nós temos colocado fardos pesados demais para eles carregarem. Senhor, muda o nosso coração. Que essa igreja seja uma igreja cheia de viciados. Viciados, ó Deus, que lamentam, que choram, Deus. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja de irmãos mais velhos, prepotentes, orgulhosos, soberbos. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser como Jesus. Nos ajude a pregar o evangelho com clareza. Nos ajude a tirar o fardo da falsa religião, o fardo do liberalismo, Senhor, da não religião. Nos ajude a viver o evangelho sobre um jugo suave, leve, que o Senhor nos apresenta. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, deixa eu dar pequenos avisos. Você que ainda não é membro não, você ainda que não participe de um pequeno grupo, participe de um pequeno grupo. É através do pequeno grupo que nós pastoreamos, que nós temos contato com os irmãos, com as fragilidades, dores dos irmãos. É a partir daí que nós temos conhecimento, e que nós oramos, edificamos e somos edificados. Portanto, é importante para o seu crescimento você fazer parte de um pequeno grupo. Não fique ou não lute sozinho. Amém? E um segundo aviso é que o encontro de homens âncora, ele foi remarcado por causa das festividades da igreja, tá? Que irá acontecer daqui a 2 semanas. Portanto, o encontro de homens desse mês ocorrerá no mês que vem, no dia 8/8. Amém, meus irmãos? É só isso, esses 2 avisos. Vamos orar. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito sejam com cada um de nós, para a glória da Trindade. Amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.